Marketing 4.0, ele vem muito em cima, na verdade ele é a evolução do 1, 2, 3 e do 4, né? Então o 1, onde você tinha muito aquela premissa de você teria que vender um produto em cima dos 4 P's. E o Marketing 4.0, ele vem em cima de todo esse processo de transformação da revolução, da quarta revolução industrial, uns chamam de revolução dos dados, né? O Marketing 4.0 trabalha muito o conceito da informação, desse volume inteiro de dados e o que você vai fazer com esse volume de dados, né? Eu acho que é importante dizer que não só a forma como se vende tem modificado bastante, porque o perfil de consumo tem modificado bastante. Isso basicamente por quê? Porque você tem aí vamos dizer assim, uma nova camada, os millennials muito forte aí trabalhando em cima, dentro de uma geração que representa uma geração que já nasceu, conseguiu ainda ter, vamos dizer assim, o offline, mas hoje é muito plugada. E isso naturalmente, tanto sobre o aspecto da neurociência, quanto o aspecto do próprio comportamento de consumo, né? Essa junção dos dois muda muitas conexões neurais, isso faz com que a pessoa cada vez mais fique mais plugada. Hoje você tem a tecnologia aí a seu favor e isso muda com a forma como as empresas têm que se comunicar. Então, a gente sai um pouco daquela estrutura verticalizada, onde eu queria te vender, e a forma de te vender era basicamente, eu tenho um produto, eu tenho um serviço e eu te vendo. E eu tenho um canal de distribuição. Para muito mais, eu promovo uma experiência para você. Em cima dessa experiência, eu faço movimentos de venda ou de produto ou de serviço implícitas. Então, quando você faz isso, por exemplo, você tem um exemplo que para mim é um exemplo muito clássico, que é a própria Disney, né? A Disney, e obviamente ela foi evoluindo, acho que é importante dizer isso, ela foi evoluindo, mas em cima disso hoje, ela não vende um produto, ela não vende um serviço, ela já deixou de vender uma experiência e ela passa a vender uma transformação. Então hoje as empresas, para que cada vez mais elas sejam competitivas, é importante que elas vendam uma transformação como um todo. Você pega o exemplo, por exemplo, o Netflix. O que ele fez de novo? Se você parar para pensar, né? Ele te faz uma entrega hoje de uma locadora, né? De uma fita cassete, vamos dizer assim, né? Videocassete. Só que o que ele fez de novo? Ele inovou e ele trouxe, sob a ótica do que o cliente queria, sob a ótica da comodidade, ele trouxe uma transformação. Eu te entrego um filme, você vai pagar um valor baixo de recorrência e em cima disso você não vai precisar se deslocar. Você vai ter um baita catálogo de filme, você vai escolher e eu vou analisar os seus dados. É isso que é o mais interessante, é o mais bacana. Eu analiso os seus dados, eu analiso esse processo de transformação digital e cada vez mais eu começo a te oferecer catálogos a filmes, séries que estejam de acordo com aquele seu gosto. E a gente vai para uma outra, vamos dizer assim, para uma outra vertente dentro do Marketing 4.0, que na verdade não é uma vertente, aí serve para tudo, porque ela é uma transversal, que é a inteligência artificial. Então, como que cada vez mais eu faço um trabalho da máquina, seja machine learning ou deep learning, como que eu faço esse trabalho da máquina, eu mapeio como é que você se relaciona comigo, como é que esse cliente se relaciona comigo e como que eu te entrego cada vez mais produtos ou serviços de forma que a experiência ela passa a ser uma commodity, eu transformo a sua vida. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, antigamente você falava de um canal só de venda, né? Então você tem as lojas físicas, e você ia nas lojas físicas, ou você comparecia a determinado lugar e você tinha um tipo de produto ou serviço. Hoje existe uma integração entre o offline e o online. Não existe essa. Um briga com o outro. Isso é uma besteira, né? Na verdade, assim, um se complementa. E aí sim a gente tem a estratégia omnichannel, ou seja, eu posso estar em todos os lugares com formatos de distribuição que muitas vezes podem ser o mesmo, mas também podem ser diferentes. Eu capilarizo como que você recebe o meu produto ou serviço, mas o mais importante, eu te entrego muito mais do que só um produto ou serviço. E aí eu acho que esse aqui é o interessante quando você fala de omnichannel, é você cada vez mais você descobrir aonde que está a atenção do seu cliente.
Então, se eu te falasse há 5 anos atrás que você ia fazer venda para o WhatsApp, você ia falar, você é louca, fazer venda para o WhatsApp hoje? Por que você tem? Você tem que vender. Porque onde está a audiência, onde está a atenção do teu cliente? A atenção do seu cliente não, está nas redes sociais. Então, como que as marcas hoje se comunicam para esses clientes que estão cada vez mais plugados? E aí, quando a gente fala disso, eu acho que é importante dizer, dentro do marketing 4.0, do marketing de conteúdo. Então, chega daquela coisa que eu começo a te empurrar coisas. Então, em cima disso, as pessoas, elas cansadas de receberem tanta informação, tanta enxovalhada de informações, e aí você vem com a tecnologia para trazer mais informação ainda, entendeu-se que, bom, ou eu dou conteúdo para essas pessoas, eu dou conteúdo relevante, eu trago mais experiência para você, você ao mesmo tempo reconhece a minha autoridade, mas depois de um tempo, e depois desse reconhecimento de autoridade, aí sim, depois que você já aprendeu bastante comigo, aí sim eu tento te vender alguma coisa ou outra. Eu acho que assim, mais importante que vender é reter. Por que reter? Os dois são importantes, claro. Mas a retenção de clientes, né? Neil Patel, que hoje para mim é um dos papas aí do novo marketing, do marketing 4.0, ele faz constantemente pesquisas, né? É uma grande fonte de conhecimento. E ele disse realmente assim que você conquistar um novo cliente custa 7 vezes mais do que você reter o seu cliente. O processo de retenção de um cliente, você consegue trabalhar diversas estratégias, porque o friction, ou seja, aquele momento inicial que era a venda, já foi. Então, todas as dúvidas que ele tinha, se era bom, se era ruim, se funcionava, se não funcionava, se o atendimento era bom, ele já, de uma certa forma, eliminou. Então, no friction, né? Então, ok. E agora, para onde você vai? Você vai para entender cada vez mais quem é seu cliente. Entendendo cada vez mais quem é seu cliente, o que acontece? Você pode fazer estratégias de cross-sell, que são as vendas cruzadas, você pode fazer estratégias de upselling, você pode fazer estratégias de combo, você pode fazer estratégias de cashback, onde basicamente ele vai e você devolve uma parte do dinheiro. Aliás, o cashback é um baita exemplo de marketing 4.0, né? Economia compartilhada é um baita exemplo de 4.0, ou seja, a empresa ganha, o cliente também ganha. O cliente compra, mas o cliente ganha. O valor percebido por ele é cada vez maior. Então, assim, a retenção de clientes, e aí quando você vai para um ambiente online, é importantíssimo, porque a gente fala aí do lifetime value, que seja, é quanto representa aquele cliente dentro da tua plataforma por um período de tempo. Quanto mais ele permanece dentro da tua plataforma, o custo de aquisição dele é menor. Por quê? Porque ele já está lá há mais tempo, você já adquiriu ele. E aí você dilui. Então, hoje, além, né, de você cada vez mais entender como que você vai vender melhor, é importante você entender como que você vai reter melhor. Isso assim, eu estou explicando, vamos dizer assim, a grosso modo dizendo, sobre a ótica do marketing de conteúdo, né, de inbound marketing, que tem aí uma esteira gigantesca do que pode ser feito. Então, não só blogs, newsletters, a própria rede social, webinars, canais de vídeo, podcasts, sim, postagens de internet também. Então, por exemplo, no meu Instagram, LinkedIn e Twitter, são canais onde realmente eu dou muito conteúdo, sem querer nada em troca, assim, é uma coisa que eu faço realmente, na verdade, assim, sem querer nada em troca, assim, sem vender nenhum produto ou serviço, mas ao mesmo tempo eu ganho autoridade. Então, as marcas hoje, antigamente você tinha muito esse conceito, né? Elas lutavam para ter um propósito. As marcas de hoje, elas já nascem com um propósito. E se você pensa sob a ótica do novo tipo de marketing, das novas formas de venda, tem um conceito muito interessante do Simon Sinek, que tem um livro também, que se chama The Golden Circle, onde ele fala, né, e ele fala sobre a ótica do cérebro límbico, né, como que as emoções, como que você trazer as emoções, seja em campanhas, sejam em ações de marketing, como é que elas se conectam com as pessoas. E ele fala isso sobre a ótica, explicando, né, toda a tua estrutura cerebral. E ele diz assim, comece com o porquê. Ao invés de você, antes né, começava assim, eu faço isso, por quê? Por conta disso. Não. O porquê que você faz isso. E isso não só serve para empresas, mas isso serve também, se você faz uma analogia, serve também para os grandes líderes, né? Então você pega Martin Luther King, ele não falava, olha, você tem que acreditar nos negros, ou você tem que aceitar os negros, ele falava assim, eu tenho um sonho.
Porque a partir do momento que ele fala, eu tenho um sonho, ele te coloca junto com o sonho dele. Então, eu gosto de trazer esse exemplo muito mais sob a ótica de você analisar o porquê que a sua empresa, você pode ser uma microempresa, uma pequena empresa, qual é a razão dela existir? Ah, eu quero fornecer o melhor serviço financeiro, eu quero ser o melhor pet shop, eu quero promover a melhoria na saúde das pessoas, eu quero eliminar ou reduzir ou mitigar casos de depressão, eu quero transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Qual é o porquê que te move? E o porquê que te move, ele tem que ser o porquê do líder. Porque, na verdade, a empresa ela é reflexo do líder, né? Então, ele tem que ser o porquê do líder. E aí, o porquê do líder, ele se reflete no porquê do negócio. E todo o marketing, ele tem que ser construído em cima disso. Porque se você cria um marketing fake, só para vender, você não conecta. Mas quando é legítimo, o legítimo conecta. O cliente 4.0, ele também caminha sob essa ótica dessa transformação como um todo. Então, ele cada vez está mais exigente. Por quê? Porque ele tem muito mais opções. As pessoas casavam e se conheciam como, né? Amigo ou em festas. Agora, essa curva já cresceu tanto que elas se conhecem no ambiente online, não necessariamente em aplicativo de relacionamento, mas na rede social da vida, para você ver como é que o comportamento muda. Hoje você não pede mais um táxi e você vai fazer o sinal na rua. Não, você baixa um aplicativo e com 2 cliques você pede um táxi. Tudo muito rápido. Então, naturalmente, o seu processo, as suas conexões neurais, elas se tornaram mais... Naturalmente, você fica um pouco mais impaciente. Tá? Eu não vou falar assim, olha, X% da população está mais impaciente. Eu não tenho esse dado, mas a gente sente isso nas pessoas. Então, o processo de comparação desse cliente, ele não é um processo mais... Ele não compara mais a sua loja com a loja do lado. Ele compara com a velocidade e a experiência que ele passa a usar hoje alguns segmentos da tecnologia. Bom, dito isso, ele, sem dúvida nenhuma, ele valoriza muito mais a experiência. Então, acho que é importante falar sobre isso. Mas, além dele valorizar a experiência... ele valoriza muito mais a conveniência. E aí, como que o marketing 4.0 ele consegue equilibrar isso, né? Então, é importante, a estratégia omnichannel é basicamente para quê? Puxa, eu compro online, mas eu não tangibilizo muitas vezes. Então, você vê, você tem o caso da Amazon, né? A Amazon, baita case, baita e-commerce, começou com livro e depois, hoje é o e-commerce de tudo, ok. Só que ela entendeu que ela precisava dos centros físicos, porque por mais que ela já fosse um gigante online, muitas das pessoas, elas queriam tocar. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, olha que assim, eu sou totalmente imersa, mas eu tenho dificuldade, que eu preciso tocar, eu preciso ver. E aí ela veio e criou a Amazon Go, ou ela veio e fez uma aquisição da Whole Foods. Então, acho que a estratégia Omnichannel, ela é uma estratégia que, sem dúvida nenhuma, ela não só veio para ficar, ela não é mais tendência, ela passa a ser estilo de vida, da mesma forma que quem só tem um negócio offline precisa do online.